Importa-se repetir hoje com o olhar para o Governo, não só para o caso do Ministro Luís Neves, mas também para a educação, com os muitos problemas nos exames. É nosso convidado André Ventura, que hoje já levantou a hipótese de uma comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves na Polícia Judiciária. Aliás, no sábado, soube-se que o líder do Chega escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro com um aviso muito claro. O comportamento que o Sr. Ministro Luís Neves tem tido é particularmente gravoso. Acho que os factos em torno de Luís Neves são particularmente graves. As suspeitas que estão em torno das instituições são particularmente graves. Este é um caso evidente em que está em causa o regular funcionamento das instituições. Uma não decisão num caso destes, ou o receio de agir num caso destes, contaminará necessariamente todo o espaço público em Portugal durante os próximos anos. Vamos então à entrevista e hoje temos connosco também aqui já o Paulo Baldaia, que esteve de férias e, portanto, boas-vindas ao Paulo. Muito obrigado. André Ventura, muito obrigado por estar connosco. Eu tenho que começar por lhe perguntar se esteve reunido hoje à tarde com a sua bancada. O que é que decidiram, o que é que foi a reunião, já agora, e o que é que decidiram relativamente à Comissão de Inquérito? Boa noite, obrigado pelo convite. O que decidimos foi que os factos... Eu quis que a bancada parlamentar toda olhasse para o que está em cima da mesa e também para colocar esta questão a si próprio. Porque é que o Chega foi o único partido, no início, no meio e mesmo aparentemente até agora, a colocar em causa uma coisa gravíssima que está a acontecer com o Ministro. Porque é que os outros não falam disso quando falam de todos os outros Ministros? Porque é que falam da educação, da saúde, das infraestruturas? Ninguém tem coragem de falar do Ministro da Administração Interna. E eu acho que há momentos na vida dos países e dos partidos em que os partidos se definem pela sua coragem. Pela coragem que têm de não ter medo de nenhum poder oculto, mais ou menos oculto, de não ter medo de poderes nem passados nem presentes e de fazer o que tem que ser feito. E o que eu quis foi perguntar a uma bancada, que é a segunda maior do Parlamento, que é, eu acho que estes factos que aqui estão são graves. Há suspeitas severas de que um ministro que tutelou a PJ, neste caso podia ter sido outra instituição qualquer, mas foi a PJ, que é uma instituição altamente credível para o nosso país, e não estou a dizer só a nível nacional, a nível internacional. Uma instituição altamente credível que agora se vê minada por atuações que, evidentemente, as instituições também são as pessoas que as fazem. Mas eu estou perfeitamente convencido de que ninguém, em nenhum país da Europa democrática, podia haver um ministro que tutelou uma instituição que tem obras na sua casa ou no seu monte, cujos atrelados são de uma investigação de tráfico de droga. Falou em coragem. Vai ter coragem para avançar com a Comissão de Inquérito? E, portanto, o que eu quis precisamente falar com os deputados foi de... Isto são suspeitas, evidentemente Luís Neves ainda não é condenado de nada, nem é culpado definitivamente de nada, mas isto são coisas que, estando graves, não eram admissíveis a nenhum outro líder político. Qualquer outro tinha que explicar, pelo menos. Eu teria que explicar. Dizer, olha, isto apareceu ali por isto, por isto e por isto. Uns podiam acreditar, outros não, mas tinham que explicar. O que acontece é que Luís Neves entende que não tem que explicar nada. Aliás, a resposta que deu... Consegue perceber porque é que os partidos da oposição não pegam neste assunto? Eu vou lá agora, só dizer duas coisas. Se um líder político sobre isto dissesse assim, olhem, eu estou a reunir documentação, para quando? Não sei, quando eu entender, divulgo-a. 2, hoje não há perguntas. Hoje logo que é o dia que não me interessa. Há sempre perguntas. Hoje que é o dia que não me interessa, não há. Qualquer outro líder seria obrigado, escrutinado e consequente sobre isto. Comissão de inquérito, e porque é que eu acho que os outros não falam disso? Vou ser muito direto, porque eu acho que... Falou de forças ocultas. Quer explicar o que é isso? Quero explicar, porque eu acho que toda a gente percebe o que é. É maçonaria, não é? Mas eu nem estou a falar disso. Eu estou a falar mesmo do medo que eu acho que há na política, de que quem tutelou a PJ durante tantos anos se lance sobre os líderes políticos e se lance sobre os partidos, etc. Estou a falar com toda a liberdade de quem sabe o que é democracia, de quem sabe o que é viver em democracia e no escrutínio jornalístico e institucional. Têm medo que a PJ, mandada por Luís Neves ou amigos de Luís Neves, possam interferir na sua vida. Mas acha que a maçonaria também tem peso aqui? Acha que há aqui alguma intromissão? Eu não sou da maçonaria, não tenho, aliás, não sou de nenhuma sociedade, nem discreta, nem sequer não sei como é que funciona. Portanto, pode-me perguntar a minha opinião pessoal, mas eu não quero estar aqui a dar opiniões porque eu não sei mesmo. Okay. Não pertenço a nenhuma associação, nem a organização que seja secreta. Sou sócio de um clube de futebol e sou religioso e pertenço a uma igreja. É isso que eu pertenço. O que é que eu acho da Comissão de Inquérito? Vou dizer também, porque eu acho que as pessoas, quando ouvem sinceridade, querem também sinceridade em tudo. Não vou estar aqui a arrastar a voz e a dizer que estou a ponderar, pode ser e tal. De facto estou a ponderar, essa é uma parte, mas eu acho que era de evitar.
E quando digo que quer evitar, muitas pessoas podem voltar atrás e dizer, afinal já não está a ter a coragem que dizia que estava a ter. Nós estamos a falar de uma comissão de inquérito parlamentar que vai ter obrigatoriamente que ir à atuação de uma polícia criminal que tem naturalmente o seu espaço institucional, o seu segredo institucional e tem que funcionar também de acordo com regras. Não pode ser tudo exposto na praça pública. Acha que pode fragilizar a polícia judiciária? Eu acho que há o risco, se não for bem feita, se não for assertiva, de fragilizar uma instituição que eu respeito muito e que eu acho que é fundamental para o país. Porém, se sentir, e acho que se o país sentir, que tudo está capturado e que nos poderes que deviam fiscalizar não há ninguém que os fiscalize a eles próprios, ou seja, o que quer dizer com isto? Se as coisas continuarem a sair a esta gravidade, coisas pessoais, institucionais, a ligação a uma das formas mais graves de crime organizado, o Presidente da República fica em silêncio, o Primeiro-Ministro fica em silêncio e todos os líderes partidários ficam em silêncio com medo, então eu sentirei... Então é o regime que está em causa, em sua opinião? É um pouco, eu não quero fazer aqui dramatismo no sentido de fazer aqui quase um dramatismo revolucionário, mas vamos lá ver. Mas é o que está a fazer, André. Repare, eu acho que se nós temos uma instituição que tem a obrigação de investigar todos, igualmente e sem exceção, todos, e que a um determinado momento tem medo, ou areias na engrenagem, ou tem obstáculos a ser transparente, quando exigiu transparência aos outros todos durante os anos todos, então alguém no regime tem que dizer assim, isto não pode ser. E as pessoas dizem, olha, ele é maluco, ele não sabe o que é que lhe vai acontecer. Eu só não percebo qual é que vai ser o gatilho que o faz decidir para a Comissão de Inquérito. Para ser sincero. A certa altura tem que decidir sim ou não. Eu acho que o Luís Neves, objetivamente, não tem condições de continuar como Ministro. Acho que perdeu toda a autoridade, toda a credibilidade, ainda por cima numa altura que estamos a entrar agora, em que vamos precisar de um Ministro com autoridade. Então, portanto, se ele não sair do Governo, vocês avançam com a Comissão de Inquérito? Eu tenho esperança que o Primeiro-Ministro tenha esse bom senso de perceber a um determinado momento que tem que tomar uma decisão. E agora vou dizer outra coisa pouco correta politicamente. Eu tenho esperança que o Primeiro-Ministro tome esta decisão se o próprio Primeiro-Ministro não estiver condicionado por Luís Neves. E todos sabemos que é mais uma acusação. Mas eu vou dizê-la à mesma. Eu não sei se está, se não está, mas espero que não esteja. Porque o que eu sei, a minha experiência na política nos últimos anos diz-me isto. Qualquer outro ministro numa situação destas, nos últimos 20 anos em democracia, qualquer Primeiro-Ministro já o tinha chamado e já lhe tinha dito, meu amigo. Não sabe se ele o chamou, não é? Não sei se o chamou. Sei que Jorge Sampaio pediu a saída de Armando Vara por muito menos do que isto. O André Ventura já falou pessoalmente, diretamente sobre isto com o Luís Montenegro. Não falei com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro tive a oportunidade apenas de enviar a nota que tinha enviado. Mas não falaram pessoalmente. Não falámos ainda sobre isto. O André, quando sai das reuniões no Palácio de Belém, normalmente deixa-nos ficar a saber algo do que lá se passou. Pode-nos dar a ideia se sentiu que para António José Seguro a gravidade deste caso está em linha com a gravidade que o próprio André Ventura coloca nisto? Claro, o que eu acho é que isto é demasiado grave, coloca em causa demasiado o equilíbrio das instituições. O normal, o regular funcionamento das instituições. Eu não sou Presidente da República. Mas sentiu que Jorge Sampaio acompanha seu raciocínio? António José Seguro. António José Seguro. Eu fui candidato, mas não venci. Venceu António José Seguro. Eu devo respeitar o seu espaço e a sua intervenção. Quando saí do Palácio de Belém, fiquei com a sensação que este registro de preocupação foi feita, foi transmitida. Agora, cabe ao Presidente da República ter a sua atuação. Este Presidente da República tem uma atuação que eu considero boa, no sentido em que é muito mais discreta, muito mais incisiva, ainda vai no início do mandato e, portanto, também está a ter o seu papel. Nem todos agem como eu faço, são estilos diferentes, nem todos fazem política da forma como eu faço, nem todos fazem, e também ser Presidente da República e líder da oposição é uma coisa muito diferente. Mas quando traz o caso de Jorge Sampaio... da República, demitia o Governo? Se não, em causa, se fosse Presidente está em causa o normal funcionamento das instituições. Se eu fosse Presidente da República, é o que diz. faça estes factos, coisas muitíssimo mal explicadas, as suspeitas gravíssimas que o próprio se rejeita a explicar, e enfim... Talvez alguns achem que não, mas e ameaças a líderes da oposição e a partidos da oposição. Eu, como Presidente da República, já teria dito ao Primeiro-Ministro que não é o tipo de Ministro aconselhável a ter numa democracia. Mas o André Ventura considera que pode estar em causa o normal funcionamento das instituições. A consequência disso na Constituição é a demissão do Governo, não é? Eu acho que todos ainda vão a tempo, os que têm responsabilidades. Que está em causa o funcionamento das instituições, está. Porque, repare, nós temos um Ministro que tutela as polícias,
tutela as polícias e é suspeito de usar as polícias para seu próprio benefício. Nós temos um ministro que vai entrar numa fase em que precisa de autoridade para combater os incêndios, para ter presença institucional e coordenação, e não consegue falar de outra coisa, porque ele próprio se enredou nesta situação, que não seja as suspeitas sobre ele próprio. Portanto, é um ministro também sem autoridade. Mas isto tudo podia acontecer com qualquer ministério. A questão era a capacidade de dar explicações sobre isto. Sempre que Luís Neves veio falar sobre a situação, deu-nos a entender que tinha feito pagamentos que não podia fazer, da forma que o fez, deu-nos a entender que não tinha documentos de pagamentos de coisas que tinha que ter feito pagamentos, lançou-nos suspeitas sobre as obras que a própria PJ fez em instituições como em sedes como da Guarda, de Beja, etc. E mais, tanto quanto se sabe, intimidou jornalistas, ameaçou-os ou fez intimidar. Tudo isto são comportamentos inaceitáveis e olho que eu lido muito com jornalistas, às vezes não gosto, outras vezes não gosto, mas para mim é sagrado o trabalho que fazem. E, portanto, até quando é que está disposto a esperar pelas explicações de Luís Neves? Bom, eu acho que todos estamos à espera de explicações. Mas vai esperar até quando? Os fogos estão aí, ele está, no fundo, no comando desta situação que é grave também para o país, o agosto está à porta, as pessoas vão de férias. Está disposto a esperar até depois das férias? Olha, eu li um artigo seu que a Ângela escreveu, penso que foi no Expresso, em que diz que eu só quero sair de Luís Neves de qualquer maneira. Mas não é verdade, não é isso que nós queremos. Olha, eu nem conheço o Luís Neves. Eu nunca estive com o Luís Neves na vida. Não é de qualquer maneira, acha que ele já devia ter saído, portanto, acho, é simples. Mas não é por nada pessoal. Nem é por ele ter uma narrativa da imigração, como dizem, do A do B. Para isso eu teria todos os ministros fora dali, porque eu não concordo com nenhum. É que isto mete mesmo em causa o respeito essencial que temos que ter pela democracia. Então deixa-me perguntar, então, é? se fala da questão do regular funcionamento das instituições, não pensa, por exemplo, numa moção de censura? Mais uma vez, eu acho que se nós pudéssemos evitar ter instabilidade neste momento, eu acho que isso era o ideal. Um líder da oposição deve ter a responsabilidade de não procurar criar instabilidade. Porque o Chega não quer ir a eleições neste momento. Não se trata disso. O Chega, olha, quando foi a moção de confiança na questão da SPI não viva, nós entendemos que o Primeiro-Ministro devia ter explicado, o Luís Montenegro entendeu que não tinha mais explicações a dar, nós chumbámos a moção de confiança, fomos a eleições, passámos a segundo partido. Não é isso que está aqui em causa. O país não pode andar sempre em eleições. Todos os anos, ou de 6 em 6 meses em eleições. Acho que as pessoas não querem isso, francamente. Agora, se me disser assim, se isto continuar a arrastar-se interminavelmente, sem uma palavra, sem uma decisão do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, em que as instituições estejam completamente em causa, eu tenho a certeza que na própria Polícia Judiciária, a grande maioria dos inspectores, dos coordenadores, das pessoas que lá trabalham, no Ministério Público também, vão dizer assim, quer dizer, nós temos que ter uma solução para isto, não podemos ir ao fundo por alguém que se recusa a assumir as suas responsabilidades e que fez essas instituições não fazem política, não é? Fazem investigação. Mas sentem a sua imagem pública, claro, não é? Mas não têm que tomar decisões políticas. Claro, se a Polícia Judiciária... Sendo que a Ministra da Justiça já devia ter falado. Repare, se o Primeiro-Ministro não fala... É ela que tutela a PJ. É verdade, mas repare, se o Primeiro-Ministro não fala, os outros ministros pensam assim, então vão-me pôr eu na linha do fogo? O Primeiro-Ministro, que é quem tem autoridade política máxima para chamar o Ministro, que era o que eu teria feito, Sr. Ministro da Administração Interna, o senhor tem que responder a isto e temos que perceber o que é que aconteceu aqui. Se as pessoas não percebem o que é que aconteceu aqui, quer dizer, os políticos podem ter sempre, em todas as circunstâncias, suspeitas como todos os outros cidadãos. Têm que as explicar. E não estamos a falar da questão de ter licença para construir um tanque, uma cadeira, uma coisa qualquer. Isso, não estou a dizer que não seja importante, mas são coisas relativamente secundárias a ter objetos do tráfico de droga na sua casa, numa investigação da instituição que ele tutelou. Isto levanta uma suspeita gravíssima. Mas acha que não pode haver uma explicação da parte de Luís Neves? Então porquê é que não a deu? Era isso que eu quero dizer. Numa coisa desta gravidade, ele não quer dar explicações sobre o que se passa na questão dele. A minha pergunta é se casa, já não etc. confia em nada que Luís Neves possa vir explicar. Repare, Para si já é impossível. Isto atingiu um nível tal de gravidade que ou Luís Neves tinha uma explicação imediata para isto, o outro lado estava na Constru não sei quantos, Barcelos, por uma razão. Eu assinei aqui uma coisa, mas olha, também fiz para a empresa A, B, C e D. Não foi para nada de benefício de ninguém. Também fiz para estas. Correu mal, podia ter feito melhor. Pronto, podia. Fiz mal aqui, aqui, aqui. As pessoas compreendem isso. Eu já cometi erros. Os políticos erram. Às vezes acontece. Eu também já me aconteceu. Isso é uma coisa, e a pessoa dá uma explicação. Outra é, olha, apareceu-lhe um outro lado do tráfico de droga em casa. Ah, é? Pois, olha, não sei de nada e estou a reunir documentação, só falo quando quiser. Isto não é assim, nós não vivemos na República das Bananas, nem é a República, nem das Bananas, nem é a China, nem a Coreia do Norte. Aqui há regras, e há regras que têm que ser de escrutínio. E acha que o empreiteiro que acolheu lá esse material também já devia ter sido ouvido, ter sido chamado? Isso eu não sei, isso é uma questão da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Agora tem que ser feita uma investigação sobre isso. Uma coisa é a investigação criminal, não me vou meter nisso.
Outra coisa é a imagem. O que eu quero dizer é, neste momento, a PJ, que é uma instituição altamente credível, tem a imagem comprometida. E tem a imagem comprometida por causa da atuação de Luís Neves. E por causa da atuação de um ministro que tutelou a polícia e que se deixa arrastar... E se ele se demitir, a imagem da Polícia Judiciária fica boa, é isso? A investigação vai ter que continuar, mas as pessoas sentiram que há consequência e que há credibilidade e que tem que haver outro ministro da Administração Interna. Agora, se cada ministro pudesse ser suspeito das coisas mais graves, do tráfico de droga, à pedofilia, ao terrorismo e ficar em funções, então não é uma república, é uma república das bananas. André Ventura, deixa-me perguntar-lhe aqui uma outra coisa. Portanto, só para responder, Bernardo, sim, admitimos a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito se o Governo e Luís Neves insistirem em não dar explicações que de outra forma não podem ser dadas. Se eu preferi evitá-la, preferi evitá-la. Ainda não percebia se admite arrastar isto até à rentrée em setembro. O que vou dizer é só o que eu espero, mas que eu não tenho. É só o que eu espero como expectativa. Eu francamente espero que nas próximas horas, talvez. Até o final de semana. Isto seja resolvido por quem tem que resolver, que é o Primeiro-Ministro. Era o que eu faria se fosse Primeiro-Ministro, é o que eu peço como líder da oposição e acho que não estou a pedir muito. Na carta que enviou ao Primeiro-Ministro diz que não. Admite que deixar de estar disponível para negociar com a AD. Que se altera o que a é que equação, isso significa? não é? Não, é sobretudo que isto, que nós, eu fiz questão de dizer nesta missiva isto, o Chega já teve violentas discussões com a AD, já teve profundas aproximações com a AD. Aprovámos juntos a nacionalidade, a lei de estrangeiros, o IRC, o IRS jovem, a lei das burcas. Está tudo na carta, não? Sim. Também já tivemos grandes discussões e também já deu o contrário. A lei da reforma laboral foi um dos exemplos que nós estivemos contra. Queríamos descer a idade da reforma. O Governo acha que não. Isto é tudo normal em política. Há divergências. Uma coisa é divergências. E com o Primeiro-Ministro tenho muitas divergências. Mas sempre conseguimos falar, ultrapassar o limite do que é pessoal e falar no âmbito do discurso político. Eu não consigo ter um diálogo político com alguém suspeito de coisas desta gravidade que não se preocupem em tirar as instituições para o lodo para se salvar a si próprio. Portanto, isto muda a equação. Se Montenegro mantiver o Ministro da Administração Interna, o Chega seguramente votará contra o Orçamento de Estado e não estará disponível para alinhar com eventuais reformas que o Governo venha a fazer. O Orçamento de Estado virá no Orçamento de Estado, nós cá estaremos para o analisar. Mas o que é alterar a equação, então? Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Luís Montenegro, neste momento, deve querer que o Luís Neves saia. Na cabeça dele. Deve querer que ele saia por ele próprio. Pela sua vontade. Mas o André Ventura acha que ele pode estar refém do Ministro da Administração Interna? Acho eu e acho o país todo, ou quase todo, só o que não quer falar nisso é que não acha, porque ninguém compreende. Repare, mesmo o líder do Partido Socialista, desculpe lá, o líder do Partido Socialista apressou-se a ir para as televisões, e eu também falo muito às televisões, por isso não é nenhuma crítica, a dizer que o Ministro da Educação tinha que sair, que era uma irresponsabilidade, que era isto, que era aquilo, e de facto foi uma enorme irresponsabilidade no âmbito da educação. Tremenda, nós também falámos sobre isso. Nenhuma palavra sobre isso. Mas acho que José Luís Carneiro também tem medo da atuação da PJ. Foi a primeira vez que ele aqui na SIC Notícias pediu um esclarecimento. O que é que disse? Disse que era importante que houvesse todos os esclarecimentos e que eram do interesse do próprio. Bom, isso dir-se-á de todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Mas acha que o PS também tem medo da atuação da Polícia Judiciária? Não estou a falar da Polícia Judiciária, estou a falar mesmo de Luís Neves. O PS está refém de Luís Neves. O PS está refém de Luís Neves. Só que, em que aspecto? É que está no aspecto total, primeiro em que era alguém nomeado por António Costa, para a instituição que todos sabemos. Depois, porque é alguém que sempre foi, aliás, bastante próximo do Partido Socialista. Foi até elogiado como o melhor ministro pelo Partido Socialista, mas tudo isso está certo. Pode ser a opinião do Partido Socialista. O que é que eu não compreendo? Eu também acho que há ministros melhores e piores neste governo. Não interessa agora quais são, mas também acho que há. O que nunca me aconteceria, e no dia que acontecesse eu deixava de ser político, ou líder da oposição, é eu ter medo de falar de um ministro qualquer. É eu ter medo de acontecer uma coisa com o ministro, e até alguns que eu conheço, alguns são da minha geração, alguns são meus amigos, e eu ter medo de dizer que isto é inaceitável e que eles têm que dar explicações. O que José Luís Carneiro mostrou é que o PS é um partido tão refém de Luís Neves como o PSD neste momento. Podem estar a partir do princípio que esses ministros ou essas pessoas são inocentes até prova em contrário. Com certeza, mas o Ministro da Educação... há sempre essa questão. O Ministro da Educação teve... É uma coisa diferente, é uma responsabilidade política de um ato político no governo. No caso de Luís Neves, é uma coisa feita como diretor da PJ. Paulo, eu não estou sequer a falar da parte criminal, que eu acho que é muito grave, como disse, mete a ligação a um dos crimes que mais destrói famílias em Portugal e que mais destrói o nosso tecido económico de economia paralela. Mas isso é outra questão. Agora, nós temos uma questão que é, o Ministro tem ou não que dar explicações sobre, não é sobre a questão do lado do monte dele, etc. Isso tem, do ponto de vista do escrutínio, a que todos estamos sujeitos, na vida pública. Mas é outro. Houve contratos com uma instituição
entre uma empresa e uma instituição que ele tutelou, essa instituição está, entretanto, a fazer-lhe obras para a casa dele. Não há que dar uma explicação sobre isso. Onde é que o PS anda sobre isto? Ou então o PS já aceitou tudo isto como normal. Não. O que o PS tem é medo de falar disto. Nós não temos. Essa é que é a diferença. Como disse, eu nunca conheci o Luís Neves na vida. Portanto, nunca estive com ele. Não me lembro sequer de ter, em algum momento oficial, ter estado com ele. Estou à vontade para dizer isto. Não é nada pessoal. É uma questão de exigência política. Nós não podemos. Quer dizer, quando foi o caso da SPI não viva, e eu estou, atenção, estou à vontadíssima porque chumbámos a moção de confiança de Luís Montenegro. Mas quando foi o caso da SPI não viva, o líder do PS era outro na altura, mas o líder do PS, explicações, comissão de inquérito, a SPI, que era uma questão de uma empresa particular, da família de Luís Montenegro. Comissão de inquérito, investigações, escrutínio, tem que responder. De repente, há um ministro, que é uma questão, não é particular, é uma questão pública, de uma instituição pública que ele tutelou, de benefício privado e próprio, que não havia no caso da SPI não viva, diretamente, e ninguém exige escrutínio nem respostas. Qual é a diferença então do Luís Neves? E o ministro deu várias entrevistas a falar sobre o monte e sobre os contratos na PJ. O que ele ainda não explicou é a questão do outro lado, de ter ido parar a Barcelos. A partir de um momento em que as coisas começaram a surgir notícias mais impactantes, o Ministro decidiu que não tinha que dizer nada a ninguém. Obviamente ninguém o pode obrigar a falar, o Ministro não pode obrigar a falar, mas o Primeiro-Ministro pode dizer-lhe que tem que dar explicações, a não ser que Luís Montenegro já tenha recebido explicações que nenhum de nós recebeu. Apesar de tudo, o André Ventura está a ser relativamente cauteloso, ou seja, isto é um caso com gravidade política, toda a gente já percebeu, mas o André Ventura ainda não avança para a Comissão de Inquérito, ainda dá tempo ao Governo para reagir. O que eu queria perguntar era, tem noção de que, ao desgastar muito o Governo, pode estar a comprometer algum do eleitorado de direita de que vai precisar em futuras eleições? Ângela, eu não faço cálculos políticos desse tipo. Não acredito. Não faço. Olha, todos os políticos fazem. Mas olha, tem o exemplo da moção de confiança quando foi o SPI não viva. Quando foi a moção de confiança, as pessoas disseram-nos, vão perder eleitorado à direita, as pessoas não ganhou, gostam... não é? Se calhar A está a sua pensar experiência nisso. é que quando vai a votos cresce, portanto não tinha razão para ter medo de eleições. A vida não é sempre igual. E a nossa experiência diz-nos que crescemos. Na reforma laboral fez alguns cálculos políticos, não é? Já lá vamos, se quiserem. Eu na vida aprendi que às vezes ganho e perco. Também é de perder. E é certinho como ao destino, como vamos chamar André. E de perder também. E há de chegar o meu momento final também. Como chega o vosso As presidenciais também. tornaram-no mais cauteloso? Não se trata disso. Eu não faço cálculos desse tipo quando se trata de questões destas. Eu transmiti ao Presidente da República que acho que esta é uma questão que vai muito para lá da lógica política. É uma questão que é de respeito pelas instituições, do seu regular funcionamento. Acho que o Presidente deve agir. E o Presidente agir significa defender essa regularidade das instituições. Não creio que seja necessário ir falar com o Procurador-Geral da República sobre isso. Mas isso aí já... Portanto, a lógica de cálculo eleitoral aqui não é nenhuma. É, se nada for feito e as suspeitas continuarem a aumentar, sim, vamos avançar com uma comissão parlamentar de inquérito. Se o Governo se continuar a desgastar e se insistir em perder toda a sua autoridade e continuar a fazer o que está a fazer, equacionamos uma moção de censura ao Governo. Mas nada disto era desejável. Se houver eleições antecipadas, as sondagens mostram que o Partido Socialista está a disputar fortemente a liderança com a AD. O André Ventura, se o PS ganhar as eleições, tem noção de que não há uma maioria de esquerda, há uma maioria de direita. Continua à espera que Pedro Passos Coelho possa voltar? Isso eu não sei, é com o PSD. Nós temos tido sondagens de todos os tipos. Temos umas que o Chega está à frente da AD, outras a AD está à frente do Chega, com uma nota negativa, de facto, que é o PS parece estar a descolar nessa lógica. E isso é negativo e nós temos que combater isso. Mas não pode ser a todo o custo. Não é ao custo de branquear a corrupção, ou de branquear os conluios, ou de branquear o amiguismo. Para isso eu também tinha pensado, quando foi o caso da SPI não viva, não, mais vale manter o Governo em funções, porque isto pode dar a vitória ao PS ou pode nos prejudicar. Eu não penso assim. Há momentos em que nós temos que ter valores e agir em consonância. É o que eu tento fazer. O que é que pode resultar num cenário eleitoral que eu acho que não é desejável? Eu acho que, de facto, vai haver esse espaço tripartido. Acho que todas as sondagens mostram isso. Os três eleitorados acima dos 20% são do Chega, do PSD e do PS, uns mais do que outros. Acho que, em todo o caso, fica salvaguardada uma maioria de direita, seja com o Chega a liderar, seja com o PSD a liderar. Portanto, o PS não vai ter a vida fácil para voltar ao Governo. E o André Ventura aceitaria ser ministro de um governo liderado por Pedro Passos Coelho? Eu certamente aceitaria ser primeiro-ministro de um governo liderado pelo Chega, que tivesse que fazer as suas coligações. A pergunta não é essa, se aceitaria integrar um governo liderado por Pedro Passos Coelho? O Chega é líder da oposição. O único cenário que eu meto é nós vencermos à direita às eleições. E acha que o Chega se apresentava a essas eleições em boa forma como partido? Porque vimos agora nas recentes eleições distritais muitas divisões internas. Aliás, uma espécie de guerra entre Pedro Pinto e Bruno Nunes.
Isso são o quê? Dores de crescimento? Faz parte da vida dos partidos? Ou acha que isso fragiliza um pouco o Chega numa ida a eleições? Acho que eu tive, como disse, tive a oportunidade de falar com todos os presidentes distritais eleitos, todos, nas distritais maiores e nas mais pequenas, todos me transmitiram que, independentemente das suas, digamos, divergências locais, é preciso ter a noção disto. Chega hoje um partido com quase 100 mil militantes. É impossível um partido com 100 mil militantes ser unanimista. Não há. Há diferenças, há pessoas que pensam diferente e ainda bem, é a democracia. O André Ventura já não é unânime no partido, é isso? Não sou unânime, nem quero ser. Eu não sou o Kim Jong-un, nem quero ser. Eu sou um democrata, gosto de eleições e gosto que o partido decida se quer que eu continue. Mas ainda é a cola do partido, de todo o partido? Era isso que eu ia lhe dizer. Todos, claro que vamos ter um congresso em novembro, isso pode mudar, como sempre, mas todos me transmitiram a unidade face ao projeto que temos de levar o Chega a governar Portugal e todos manifestaram o seu apoio. Repare, até nos nomes que referiu, todos os que se têm referido, até como possíveis sucessores, quando eu sair. Como eu dizia há pouco... Eu falo destes nomes, o Pedro Pinto é líder da bancada Sim, parlamentar. o Pedro Pinto é da bancada parlamentar. E o Bruno Nunes fez um post no Facebook meio enigmático. Quer o Pedro Pinto, quer o Bruno Nunes, que eu conheço bem, tenho a certeza disto que estou a dizer, estão unidos em ganharmos as próximas eleições juntos. Não há um sinal no partido de divergência a nível da sua, digamos assim, do caminho que estamos a Mas é mais difícil fazer listas quando tem os deputados já não são presidentes das distritais, quem as ganhou vai querer ser deputado nas próximas eleições. Paulo, como disse, um partido com 100 mil militantes e um partido que se torna o segundo maior da democracia não pode querer funcionar como quando tinha um deputado ou quando tinha 12 deputados. Evidentemente o partido cresceu, evidentemente tem lógicas diferentes. Nós estamos a perguntar se assume que isso é uma dificuldade para... Eu gosto de um partido assim. Eu vim do PSD, onde havia vivacidade, divergência, pluralismo. Eu gosto dos partidos assim. E quando é que o país vai começar a perceber e a ouvir o seu governo sombra, os seus ministros sombra, que nunca mais saia da toca? Só dizer isto. Não, temos tido várias reuniões, até têm falado muito, ainda recentemente o ministro sombra da Educação esteve ao meu lado, precisamente a criticar aquilo que aconteceu, o caos nos exames. Deixe-me só dizer isto da reforma laboral. É verdade que nem todos concordaram com a decisão que foi tomada de não viabilizar o Código Laboral. Mas seria exigível... Isso foi evidente nas imagens da bancada, não é? Eu não sei se foi evidente ou não, mas eu sei porque falei com muitos. Mas é exigível que um partido pense todo da mesma forma? Que partidos é que estamos a... Vocês aqui na SIC pensam todos da mesma forma? Não, mas numa bancada parlamentar normalmente há disciplina e Não, mas houve disciplina, não houve ninguém que votou contra. Claro, agora, pensam diferente. Alguns pensaram assim, podíamos ter ido mais longe na negociação, podíamos ter sido mais flexíveis aqui e ali, e também há muitos, que é a maior parte, e também há muitos no país que me agradeceram ter chumbado o Código Laboral. O que é que o levou a voltar atrás, a decidir não viabilizar? As sondagens. Não, acho que isso ficou claro. Houve uma negociação que envolvia descer a idade da reforma, que nós entendemos que é uma questão Mas apareceu à 25ª hora. Não apareceu à 25ª hora, apareceu até muito cedo na negociação. E até lhe digo mais, a Sra. Ministra do Trabalho aceitou descer a idade da reforma para os contribuintes por turnos, para aqueles que tinham tido metade da carreira contributiva por turnos. E à última hora, o Governo é que disse que afinal... O Primeiro-Ministro, que de facto nunca se tinha comprometido, também diga sem a bom da verdade, quem se tinha comprometido foi a Sra. Ministra do Trabalho, que depois veio dizer que não, muito mal, porque estavam mais pessoas até naquela reunião, acho que é de facto uma prova muito negativa de caráter, mas o Sr. Primeiro-Ministro disse-me, André, eu não me posso comprometer com isto porque não acredito nisto. Muito bem, e ficámos assim, eu acredito que é preciso descer a idade da reforma. O Sr. Primeiro-Ministro disse-me que não acreditava nisso, então não tínhamos condições para avançar numa reforma laboral, que era má e que nós dissemos que era má desde o início. Eu gostava só de voltar a uma pergunta que lhe fizemos atrás, que é a questão do Orçamento de Estado. Que exigências é que faz para negociar, viabilizar ou aprovar talvez o Orçamento de Estado? Eu acho que ainda estamos um pouco longe dessa fase. Sim, e eu não é uma queria... questão que vai começar a ser discutida. O Chega vai olhar para o Orçamento de Estado e não vai tomar posições definitivas como nunca fez com nada. Mesmo nas questões que vocês que referimos aqui há pouco, desde o IRC até à PSU, nós em todas elas fizemos o que outros não quiseram fazer. Ouvimos, lemos as propostas, tomámos decisões. Na PSU acabou por ser contrária, mas no IRC foi favorável. Mas é hoje mais fácil ou mais difícil olhar para o Orçamento de Estado? O que eu espero é que o Orçamento seja bom e resolva problemas das pessoas. Se não for bom e não resolver problemas das pessoas... Ou sem Luís Neves, vocês vão continuar a olhar para as propostas do Governo e do PSD e estar disponíveis eventualmente para conversar?
Não, repare, Se o Governo decidir baixar os impostos, o Chega não vai virar as costas. Ângela. Se o PSD ou se o Governo algum dia aceitasse baixar a idade da reforma, vocês estariam sentados à mesa com o Hugo Soares a negociar. só um partido mesquinho e com palas nos olhos e com uma distância muito curta é que pode, por razões que não são as razões estruturais da medida, dizer que não aprova uma medida que é boa para os portugueses por razões de natureza partidária ou O André política. Ventura Não é é? que disse que se o se Ministro alterava da a Defesa equação, não não é? saísse, se Bom, mas- alterava a equação. E altera-se não é? a equação, porque é assim, eu não confio num governo que tem pessoas com este nível de gravidade suspeitas que insistem em não dar explicações. Então, qual é a pergunta é essa. consequência? Isso não quer dizer que se o Governo apresentar uma proposta no Parlamento para descer a idade da reforma, que nós vamos inviabilizar. Então Não em que é que se havia, qual é a altera, então, em que é que se consequência? altera a equação? Qual é a Em consequência? toda a equação da cooperação, a cooperação não vai só nas propostas de A lei. relação fica mais difícil, mas não acaba. Porque é uma relação que depende da integridade e da decência. Onde não há integridade e decência, o Chega não quer estar. Isso é uma evidência. Agora, se quiserem... Mas não há consequências práticas, se quiserem, basicamente. Vamos então. lá ver. Se quiserem melhorar o nível dos bombeiros para combater incêndios, o Chega vai estar contra? Evidentemente que não. Se quiserem melhorar as condições dos profissionais de saúde para poderem atender melhor e dar melhores respostas, vamos votar contra? Claro que não. Se quiserem descer a idade da reforma, cá estaremos. Então era o que faltava que o líder da oposição agora dissesse por birra, olha, eu agora não falo com mais ninguém. Então se é assim, eu não sou assim, não funciona assim. O Chega tem a responsabilidade perante 1,5 milhão de pessoas de ser a sua voz no Parlamento, no país, de levar a cabo medidas que são boas para Está a Mas o que ver é que como escreve foi na o cálculo carta ao político em que o Primeiro-Ministro? eleitorado de direita não lhe aceitaria outra coisa. Sabe que quando foi isto, eu volto ao caso da Spinum Viva. Quando foi o caso da Spinum Viva, disseram-nos, olha, que o eleitorado da direita nunca vai aceitar. Se vocês se juntarem com o PS e derrubarem o governo. E passámos de 50 para 60 deputados. Tornámos-nos os líderes da oposição. E acha que o eleitorado de direita gostou de vê-lo de punho erguido a acenar para os sindicalistas que estavam nas galerias Sabe do que isto é Parlamento? mesmo verdade. Eu já disse isto várias vezes. Eu estou-me nas tintas se o eleitorado é de direita, se é de esquerda, se é do centro, da extrema esquerda, do extremo centro, de onde for. Eu quero fazer as coisas que são boas para o país. É isso que eu, quando eu me levanto de manhã, eu penso assim, em que é que eu hoje vou melhorar a vida do Como meu é que país? um líder do meu país? partidário pode dizer que está nas tintas para Eu estou mesmo. Houve um que disse que se lixem as eleições. Isso é impossível. Houve um que disse que se lixem as eleições. Eu digo outra coisa. Eu disse que se lixem os eleitorados. Porque eu quero saber é do país. Eu quero saber é se o país fica melhor ou pior. E por isso, o nosso histórico é claro. Houve propostas do Bloco de Esquerda para melhorar a vida dos polícias, dos auxiliares, dos magistrados, dos polícias, que nós aprovámos. Houve propostas vindas da direita que prejudicavam quem trabalha e nós chumbámos. É isto que eles não perceberam, que o Chega é diferente dos outros. O Chega não é o CDS nem a Iniciativa Liberal. O Chega não faz o cálculo a pensar assim, espera aí, isto é daquela direita bonita, nós vamos aprovar. Isto é de esquerda, nós já não gostamos. Nós queremos é saber, estas medidas são Não tem boas partidos de ou não esquerda são boas. a apoiar propostas de Chega? Já aconteceu várias vezes, até com os bombeiros, com os polícias, com os auxiliares, com Aliás, os médicos, etc. o Hugo Soares dizia aí nessa cadeira onde está sentado que hoje há muitas coligações negativas organizadas entre o Chega e o Partido Dito Socialista. pelo partido que se juntou com o PS para aprovar orçamentos de Estado, para aprovar a PSU, para aprovar a reforma do visto prévio que permitiu um bar aberto à corrupção. Quer dizer, dito por esses partidos. E o não é? próprio Primeiro-Ministro no Estado da Nação também o disse, não é? É um argumento ótimo para uma distração. Enquanto o país fica mais pobre, enquanto os incêndios continuam sem ter resposta, enquanto a corrupção continua à frente de todos, enquanto continuamos a pagar indenizações ao Sócrates, Mas baixar a idade da reforma também não era completamente benéfico para o já país. lá vamos. Não, acho que era. Enquanto tudo isso acontece, qual é o melhor argumento? Ai, atenção que eles estão a querer governar a partir do Parlamento. Mas quando alguém se levanta e diz assim, olha, então se acha isso mesmo? Porquê é que não apresenta ao Parlamento aqui uma moção de confiança? Isso já não, porque isso já é muito perigoso. Nós achamos mesmo, e eu vou dizer isto agora com toda a consequência, nós achamos mesmo que temos que descer a idade da reforma. E não é para a maior parte das pessoas concordar. É porque eu acho mesmo uma injustiça brutal alguns terem que trabalhar até aos 66 anos e 11 meses e outros poderem se reformar E ao acha fim que a de 10 Segurança anos Social ou aguenta? de 15 anos e com reformas milionárias. Mas acha que aguenta ou não, André Ventura? A Segurança Social aguenta baixar a idade da reforma? Bom, olha, em França é 64 anos a idade de reforma. Portanto, se aguenta em França, também aguentará cá. Mas a França está com problemas financeiros Mas olha, graves. sabe qual é o salário mínimo em França? Sabe quanto é que se ganha em França por trabalhar? Portanto, já nem vou... Então, se querem sair de França, vamos à média da idade da reforma na Europa. A média da idade da reforma na Europa é de 64 ponto... Mas tem que pensar na situação da Segurança Social em Portugal. Já falou com o Ministro Sombra do Chega para estas áreas para ouvir a opinião dele? Vamos lá à questão de fundo. A Segurança Social tem
um saldo positivo muito assinalável nos últimos anos. Não estou a dizer que isso tem que ser tudo usado para a descida da idade da reforma, mas é importante que esse saldo de 4 mil milhões de euros, 4 mil milhões de euros positivo, possa ser usado a beneficiar as próprias pessoas que trabalham em Portugal, que são portuguesas, e não aqueles que acabaram de chegar. É importante que quem cá trabalhou a vida toda sinta que não tem que trabalhar até morrer para continuar a sustentar o Estado. Portanto, nós entendemos, e até fizemos as contas, apresentámos-las ao Governo, estávamos dispostos e estamos a uma mudança gradual da descida da idade da reforma, que é uma coisa que vá sendo, pode começar pelos trabalhadores por turnos, pode ir evoluindo para uma descida para os 66 anos, depois para os 75, mas garantindo uma coisa essencial. Se isso fosse possível, acha que os outros partidos bloqueavam esse tipo de medida, que é eleitoralmente, obviamente, bastante simpática? Olha, não sabe o que é engraçado aqui? É que quando a medida surgiu, todos disseram que era um erro político. Todos. Um erro político, isto não é de direita, isto é uma coisa que nem à esquerda isto lembra. Quando começaram a ver os números do que é que as pessoas achavam verdadeiramente, agora é que se diz assim, afinal é uma coisa que as pessoas gostam. Não, mas a questão não é o que as pessoas gostam, é a capacidade financeira de sustentar isso. Olha, tanto muitos jovens que diziam que os jovens estavam todos contra isto, afinal não estão. Porque quem é que quer estar num país que tem que trabalhar até aos 90 anos e a receber miseravelmente? Até aos 90 anos. O André Ventura... estou a dizer que se não pararmos isto, um dia vamos até aos 90 anos a trabalhar. Quer dizer, se estivermos sempre a dizer assim... Se vivermos até aos 120 é possível. Pronto, mas acha bem. Acha bem trabalharmos até aos 90 anos. Quer dizer, eu acho que não. Ter um fator de sustentabilidade, não é? Mas o erro está aí. É que hoje o fator de sustentabilidade é mesmo o erro. Hoje, quem se reformar cumprindo as regras todas, desde a idade jovem, trabalhou os 40 anos sempre, pagando os seus descontos, chega aos 66 anos e 11 meses, hoje, com o fator de sustentabilidade, é penalizado em 20%. A pergunta legítima é, onde é que está o dinheiro destas pessoas? Eu sei onde é que está. Está na banca e no caos na banca, está no subsidiar toda a gente que não quer trabalhar, está em pagar um Estado monumental que não para de crescer. Desculpa, a verdade é esta. Senão não tínhamos o que as pessoas andaram a pagar durante 40 anos, podia-lhes ser devolvido. Não é porque anda a ser desbaratado no Estado. É isso que está a acontecer. Só uma última pergunta. O André Ventura diz que quando acorda a sua única preocupação é resolver os problemas das pessoas. Eu gostava de saber, nos dias em que acorda e sabe que vai lançar mais uma campanha contra os ciganos e contra os imigrantes, como é que fica a sua costela de católico conservador, nem estou a pensar no Papa Francisco, mas no Papa Bento XVI, que era absolutamente contra tudo o que fosse discriminação humana. Todos os dias, quando eu acordo, eu penso nos milhões de portugueses que também estão a fazer o mesmo e estão a ir trabalhar para sustentar um Estado pária e um conjunto de pessoas que há anos vivem desses subsídios do Estado. E quando me levanto a pensar no esforço que essas pessoas estão a fazer todos os dias para, com os seus salários miseráveis, com as suas pensões miseráveis, com as suas vidas miseráveis, continuarem a pagar a um conjunto de pessoas que se recusam a trabalhar, que não querem contribuir para a sociedade, ou alguns que acabaram de chegar e já têm direitos que eles nunca tiveram, eu acho que isso é até a coisa mais cristã que pode haver. Porque é o princípio fundamental de uma sociedade, que é ninguém viver de privilégios que os outros não têm. Isto dava para uma longa discussão e uma outra entrevista. Uma longa conversa. Fica para outro dia, André Ventura. Muito obrigado. Obrigada. O Importa-se Repetir fica por aqui.